Ouça Audiolivros apresenta Estudos sobre a Histeria, 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 3 – Considerações teóricas. Parte 6 – Predisposição original, desenvolvimento da histeria. Em quase todas as etapas dessa exposição, tive de reconhecer que a maioria das manifestações em cuja compreensão nos empenhamos também pode se basear numa peculiaridade inata. Esta se subtrai a toda explicação que pretenda ir além da constatação dos fatos. Mas também a capacidade de adquirir histeria está certamente ligada a uma peculiaridade das pessoas, e a tentativa de defini-la com maior precisão talvez tenha algum valor. Expliquei pouco antes por que é inaceitável a concepção de Janet, segundo a qual a predisposição à histeria reside numa fraqueza psíquica inata. O clínico geral que, como médico de família, observa os membros de famílias histéricas em todas as idades, certamente estará inclinado a procurar essa predisposição antes num excesso do que numa deficiência. Em geral, os adolescentes que mais tarde se tornam histéricos são, antes de adoecer, cheios de vida, talentosos, repletos de interesses intelectuais. A energia de sua vontade é frequentemente notável. Entre eles contam-se aquelas meninas que se levantam à noite para aplicar-se em segredo a algum estudo que os pais lhes proibiram, por recearem o esforço excessivo. Sem dúvida, a faculdade de julgamento ponderado não lhes é dada mais fartamente do que às outras pessoas. Mas é raro encontrar entre eles a simples, apática indolência de espírito e estupidez. A transbordante produtividade de sua psique levou um de meus amigos a afirmar que os histéricos seriam a flor da humanidade, tão estéreis, mas também tão belos como as flores plenas. Sua vivacidade e desassossego, sua necessidade de sensações e atividade intelectual, sua incapacidade para suportar monotonia e tédio podem ser expressas também da seguinte maneira: eles estão entre aquelas pessoas cujo sistema nervoso libera em repouso um excesso de excitação que requer utilização. Durante o desenvolvimento da puberdade e em consequência dela, ainda vem juntar-se ao excedente original aquele forte aumento da excitação que advém do despertar da sexualidade, das glândulas sexuais. Um enorme quantum de excitação nervosa livre encontra-se então disponível para fenômenos patológicos. Mas, para que estes ocorram na forma de manifestações patológicas histéricas, é preciso ainda, evidentemente, uma outra particularidade do indivíduo, pois a grande maioria das pessoas vivazes e inquietas não se torna histérica. Pude designar essa particularidade apenas com estas palavras vagas e pobres de conteúdo: excitabilidade anormal do sistema nervoso. Mas talvez se possa avançar e dizer: essa anormalidade consiste precisamente no fato de que, em tais pessoas, a excitação do órgão central pode afluir aos aparelhos nervosos da sensação, que normalmente são acessíveis apenas a estímulos periféricos, e a aqueles órgãos vegetativos que são isolados do sistema nervoso central por fortes resistências. Essa noção de um excedente de excitação sempre presente, ao qual têm acesso os aparelhos sensoriais, vasomotores e viscerais, talvez já responda por alguns fenômenos patológicos. Em pessoas assim constituídas, tão logo a atenção é forçosamente concentrada numa parte do corpo, há, abre aspas, facilitação pela atenção, fecha aspas, de Exner, da via de condução sensorial correspondente excede a medida normal.
A excitação livre e flutuante translada-se, por assim dizer, para essa via e ocorre uma hiperalgesia local, em consequência da qual todas as dores, qualquer que seja a sua causa, recrudescem ao máximo e todo o sofrimento torna-se terrível e insuportável. Mas a quantidade de excitação que uma vez investiu uma via sensorial não volta a abandoná-la sempre, como nas pessoas normais. Ela não apenas persiste, mas se multiplica pela afluência contínua de excitações novas. Assim, a partir de um leve trauma articular se desenvolve uma neurose articular. As sensações dolorosas da intumescência ovariana tornam-se uma ovarialgia permanente. Os aparelhos nervosos da circulação são mais acessíveis à influência cerebral do que nas pessoas normais. Há palpitações nervosas, tendência a síncope, excessivo rubor e palidez e assim por diante. Mas não é apenas em relação às influências centrais que os aparelhos nervosos periféricos são mais facilmente excitáveis. Também aos estímulos adequados funcionais, eles reagem de maneira excessiva e perversa. As palpitações seguem-se tanto a um esforço moderado como a uma exaltação de ânimo, e os nervos vasomotores provocam contração das artérias, os dedos dormentes, sem qualquer influência psíquica. E tal como a um leve trauma, segue-se uma neurose articular. Uma breve bronquite deixa atrás de si uma asma nervosa e uma indigestão, uma cardialgia frequente. Assim, devemos reconhecer que a acessibilidade às somas de excitação de origem central é apenas um caso especial da excitabilidade anormal geral, ainda que o mais importante para o nosso tema. Por isso, tampouco creio que se possa rejeitar inteiramente a velha teoria do reflexo para esses sintomas, que talvez qualificássemos melhor simplesmente como nervosos, mas que pertencem ao quadro clínico empírico da histeria. Os vômitos que, como se sabe, acompanham a dilatação do útero grávido podem muito bem, na excitabilidade anormal, ser desencadeados reflexamente por estímulos uterinos leves, talvez até mesmo pela intumescência variável dos ovários. Conhecemos tantos efeitos à distância que vêm de modificações orgânicas, tantos pontos conjugados insólitos, que não se pode rejeitar a suposição de que um grande número de sintomas nervosos, que às vezes são determinados psiquicamente, poderiam ser, em outros casos, efeitos reflexos à distância. Atrevo-me a sugerir a heresia muito pouco moderna de que até a fraqueza motora de uma perna poderia não ser determinada psiquicamente, mas de maneira diretamente reflexa por uma doença genital. Acho que faremos bem em não atribuir validade muito exclusiva a nossas novas percepções e não generalizá-las para todos os casos. Outras formas de excitabilidade sensorial anormal ainda escapam completamente à nossa compreensão. É o caso da analgesia geral, das placas anestésicas, do estreitamento do campo de visão e etc. É possível e talvez provável que observações ulteriores comprovem a origem psíquica de um ou outro desses estigmas e assim venham a explicar o sintoma. Até o momento isso não ocorreu. Não me atrevo a generalizar as indicações que nos fornece nossa observação no caso 1 de Ana Ou, e não considero justificado presumi-la antes que tal derivação tenha sido provada. Em contrapartida, a mencionada peculiaridade do sistema nervoso e da psique parece explicar algumas características notórias de muitos histéricos. O excedente de excitação que o seu sistema nervoso libera em repouso determina sua incapacidade de suportar uma vida monótona e o tédio, sua necessidade de sensações que, após a irrupção da doença, impele-os a interromper a monotonia da existência de enfermos com toda sorte de incidentes. Como tais, naturalmente se oferecem sobretudo fenômenos patológicos.
A autossugestão os auxilia nisso com frequência, e nisso prosseguem, levados por uma necessidade de doença, aquele curioso traço que para a histeria é tão patognomônico como o medo de doenças para a hipocondria. Conheço uma histérica que fazia lesões em si mesma, muitas vezes consideráveis, apenas para uso próprio, sem que as pessoas à sua volta e o médico o soubessem. Cometia todo tipo de despropósito, sozinha em seu quarto, apenas para provar a si mesma que não era normal. Ela tem a nítida sensação de sua condição doentia, cumpre seus deveres de modo insatisfatório e, mediante esses atos, forja uma justificativa para si mesma. Uma outra doente gravemente afetada, mulher de escrupulosidade mórbida e repleta de desconfiança em relação a si mesma, sente todo o fenômeno histérico como culpa. Abre aspas, porque se ela verdadeiramente quisesse, não precisaria tê-los. Fecha aspas. Quando a paresia de suas pernas foi erroneamente qualificada de doença espinal, ela sentiu isso como uma redenção, e a explicação de que era apenas algo nervoso e passaria foi suficiente para causar-lhe grave angústia de consciência. A necessidade de doença vem da ânsia da paciente de convencer-se e convencer outros da realidade de sua doença. Quando ela se associa ao sofrimento causado pela monotonia de um quarto de doente, a tendência de apresentar sempre novos sintomas se desenvolve ao máximo. Mas quando essa tendência se transforma em mendacidade e leva à simulação real, e creio que agora nos excedemos em rejeitar a simulação, como antes em aceitá-la, isso não se baseia na predisposição histérica, mas, como diz muito bem Möbius, na complicação desta por outras degenerações, por uma inferioridade moral original. Do mesmo modo, a histérica maldosa surge pelo fato de uma pessoa originalmente excitável, mas pobre de emoção, também sucumbir a um definhamento egoísta do caráter, facilmente produzido por uma enfermidade crônica. De resto, é improvável que a histérica maldosa seja mais frequente do que o tabético maldoso nos estágios mais avançados. Também na esfera motora, o excedente de excitação produz fenômenos patológicos. Crianças assim desenvolvem muito facilmente movimentos semelhantes a tiques, que de início incitados por uma sensação qualquer nos olhos ou no rosto, ou pelo incômodo de uma peça de vestuário, logo se tornam permanentes se não são combatidos de imediato. As vias reflexas são muito fácil e rapidamente batidas. Também não se pode rejeitar a possibilidade de haver um ataque convulsivo puramente motor, independente de qualquer fator psíquico, no qual apenas a massa de excitação acumulada por adição se descarrega exatamente como a massa de estímulos causada por modificações anatômicas no ataque epiléptico. Esta seria a convulsão histérica não ideogênica. Com tanta frequência vemos adoecerem de histeria durante a puberdade adolescentes que, embora excitáveis, até então eram sadios, que temos de nos perguntar se esse processo não cria a predisposição ali onde ela originalmente ainda não existe. E, no entanto, devemos atribuir a ele mais do que o simples aumento do quantum de excitação. A maturação sexual afeta todo o sistema nervoso, aumentando a excitabilidade e reduzindo as resistências por toda parte. É o que nos ensina a observação dos adolescentes não histéricos, justificando nossa crença de que a maturação também produz a predisposição histérica, na medida em que esta consista precisamente nessa propriedade do sistema nervoso. Com isso, já reconhecemos a sexualidade como um dos grandes componentes da histeria. Veremos que sua participação nela é ainda muito maior e que concorre para a construção da doença pelas vias mais diversas.
Quando os estigmas nascem diretamente do solo original da histeria e não são de origem ideogênica, é também impossível colocar a ideogenia no centro da histeria, como hoje às vezes ocorre. O que poderia ser mais genuinamente histérico do que os estigmas, esses achados patognomônicos que permitem estabelecer o diagnóstico e que, no entanto, não parecem ideogênicos? Mas, se a base da histeria é uma singularidade de todo o sistema nervoso, sobre ela se ergue o complexo de sintomas ideogênicos, psiquicamente determinados, como uma construção sobre seus fundamentos. E é uma construção de vários andares. Assim como só podemos entender a estrutura de tal construção quando distinguimos as plantas dos diferentes andares, a compreensão da histeria, penso eu, depende de que se leve em conta a variada complicação das causas dos sintomas. Se ignoramos isso e tentamos explicar a histeria utilizando um único nexo causal, sempre fica um resto bastante considerável de fenômenos inexplicados. É exatamente como se quiséssemos incluir os diferentes cômodos de uma casa de vários andares na planta de um só pavimento. Do mesmo modo que os estigmas, uma série de outros sintomas nervosos, como vimos antes, não é ocasionada por ideias, mas consequência direta da anomalia fundamental do sistema nervoso. Algumas algias, fenômenos vasomotores e talvez o ataque convulsivo puramente motor. Ao lado deles estão os fenômenos ideogênicos, que são simplesmente conversões de excitação afetiva. Eles surgem como efeitos de afetos em pessoas com predisposição histérica e são, a princípio, apenas, abre aspas, expressão anormal das emoções, fecha aspas, de Oppenheim. Esta se torna, por repetição, um sintoma histérico real e, na aparência, puramente somático, enquanto a ideia motivadora torna-se imperceptível ou é repelida e, portanto, afastada da consciência. A maioria e as mais importantes das ideias repelidas e convertidas têm conteúdo sexual. Elas estão na base de grande parte da histeria da puberdade. As meninas em amadurecimento, é delas sobretudo que se trata, comportam-se de maneira bastante diversa em relação às ideias e sensações sexuais que as invadem. Algumas garotas as veem com total desembaraço, sendo que umas poucas ignoram todo esse campo, deixando-o de lado. Outras as aceitam como os garotos. É certamente a regra entre as meninas camponesas e operárias. Outras ainda tentam captar com maior ou menor curiosidade perversa tudo o que as conversas e as leituras lhes trazem em matéria de sexualidade. E, por fim, há as naturezas delicadas, de grande excitabilidade sexual, mas também de grande pureza moral, que sentem tudo o que é sexual como incompatível com sua substância moral, como sujeira e mácula. Nota: algumas observações nos levam a pensar que o medo de contato, na realidade medo de sujar-se, que impele as mulheres a lavar as mãos a todo instante, tem muito frequentemente essa origem. O ato de lavar se origina do mesmo processo psíquico que em Lady Macbeth. No quinto ato da peça Macbeth de Shakespeare, Lady Macbeth procura desesperadamente lavar as mãos, manchadas de sangue. Fim da nota. Estas reprimem a sexualidade de sua consciência, e as ideias afetivas com esse teor, que causaram fenômenos somáticos, uma vez repelidas, tornam-se inconscientes. A tendência à rejeição do elemento sexual é reforçada ainda pelo fato de que a excitação sensual na virgem tem uma mescla de angústia, o receio do desconhecido, do pressentido, do que virá, enquanto no jovem homem sadio, natural, ela é um instinto agressivo sem mistura. A menina pressente em Eros o terrível poder que domina e decide seu destino, e é angustiada por ele.
tanto maior é a tendência a desviar o olhar e reprimir da consciência o angustiante. O casamento traz novos traumas sexuais. É admirável que a noite de núpcias não tenha efeito patológico com maior frequência, já que, lamentavelmente, tantas vezes envolve não a sedução erótica, mas a violação. De todo modo, com certeza não são raras as histerias de jovens mulheres que podem ser atribuídas a isso e que desaparecem quando, no decorrer do tempo, o prazer sexual acontece e o trauma se extingue. Também no curso ulterior de muitos casamentos ocorrem traumas sexuais. As histórias clínicas de cuja publicação tivemos de prescindir contém um grande número de exigências perversas do marido, práticas inaturais e etc. Não creio exagerar quando afirmo que a grande maioria das neuroses graves em mulheres tem origem no leito conjugal. Nota: é certamente lastimável que a clínica ignore este que é um dos mais importantes fatores patogênicos ou o aborde apenas de modo brando e alusivo. Este é, sem dúvida, um ponto em que o conhecimento dos médicos experientes deve ser comunicado ao jovem colega, que habitualmente passa pela sexualidade às cegas, ao menos no que concerne a seus doentes. Fim da nota. Uma parte das noxas sexuais, que consiste essencialmente em satisfação insuficiente, coitos interruptos, ejaculatio precox e assim por diante, leva, segundo a descoberta de Freud, não à histeria, mas à neurose de angústia. Penso, no entanto, que também em tais casos, com bastante frequência, a excitação do afeto sexual é convertida em fenômenos somáticos histéricos. É evidente, e além disso nossas observações mostram suficientemente, que os afetos não sexuais do pavor, da angústia, da cólera levam ao aparecimento de fenômenos histéricos. Mas talvez não seja supérfluo voltar sempre a enfatizar que o fator sexual é de longe o mais importante e, no que toca à patologia, o mais fecundo. A observação ingênua de nossos predecessores, cujo resíduo conservamos na palavra histeria, aproximou-se mais da verdade do que a visão mais recente que coloca a sexualidade quase em último plano para preservar os doentes de repressões morais. Nota: alusão ao fato de que histeria vem da palavra grega que significa útero. Fim da nota. Sem dúvida, as necessidades sexuais dos histéricos são tão individuais e variáveis em intensidade como nas pessoas sadias e não são mais fortes do que nestas. Mas os histéricos adoecem por elas e, em grande parte, precisamente ao combatê-las, ao defender-se da sexualidade. Ao lado da histeria sexual, é preciso lembrar aqui a histeria de pavor, a histeria propriamente traumática. Ela constitui uma das formas mais bem conhecidas e reconhecidas de histeria. Na mesma camada, por assim dizer, dos fenômenos produzidos por conversão de excitação afetiva, encontram-se aqueles que devem sua origem à sugestão, quase sempre à autossugestão, em indivíduos originalmente sugestionáveis. A sugestionabilidade de alto grau, isto é, a desinibida preponderância de ideias recentemente suscitadas, não é da essência da histeria, mas pode já estar presente como uma complicação em pessoas com predisposição histérica, em quem precisamente essa singularidade do sistema nervoso possibilita a realização corporal das ideias bastante fortes. De resto, são em geral apenas ideias afetivas que se realizam, por sugestão, em fenômenos somáticos, e assim podemos frequentemente considerar também esse processo uma conversão do afeto de pavor ou de angústia que os acompanha. Esses processos da conversão de afeto e da sugestão permanecem idênticos mesmo nas formas complicadas de histeria que agora passamos a examinar.
apenas encontram nelas condições mais favoráveis. Mas fenômenos histéricos psiquicamente determinados sempre surgem por um desses dois processos. Aquele terceiro elemento constitutivo da predisposição histérica, que em alguns casos soma-se aos anteriormente tratados, é o estado hipnoide, a tendência à auto-hipnose. Ele favorece e facilita no mais alto grau tanto a conversão como a sugestão e desse modo ergue, por assim dizer, sobre as pequenas histerias que mostram apenas alguns fenômenos histéricos, um outro andar, o da grande histeria. A tendência à auto-hipnose constitui um estado, a princípio, apenas passageiro e alternante com o normal, e aqui podemos atribuir o mesmo aumento da influência psíquica sobre o corpo que observamos na hipnose artificial. Essa influência é aqui mais intensa e profunda, por afetar um sistema nervoso que já é de excitabilidade anormal fora da hipnose. Nota: é plausível identificar a predisposição à hipnose com a excitabilidade anormal original, pois a hipnose artificial também mostra alterações ideogênicas da secreção, do volume local de sangue, da formação de vesículas, etc. Este parece ser o ponto de vista de Möbius, mas penso que incorreríamos aí num círculo vicioso. Tanto quanto sei, só observamos essa taumaturgia da hipnose nos histéricos. Assim, atribuiríamos à hipnose os fenômenos da histeria para depois derivar a histeria da hipnose. Fim da nota. Não sabemos em que medida e em que casos a tendência à auto-hipnose é uma propriedade original do organismo. Expus pouco antes a opinião de que ela se desenvolve a partir de devaneios carregados de afeto. Mas certamente há também uma predisposição original. Se essa concepção é correta, também aqui fica clara a grande influência que se pode atribuir à sexualidade no desenvolvimento da histeria, pois, fora os cuidados prestados a doentes, não há nenhum fator psíquico tão adequado para produzir devaneios carregados de afeto como a ânsia de amor. E, além disso, o próprio orgasmo sexual, com sua plenitude de afeto e seu estreitamento da consciência, guarda parentesco próximo com os estados hipnoides. O componente hipnoide manifesta-se do modo mais nítido como ataque histérico e naquele estado que se pode designar como histeria aguda e que, pelo visto, desempenha um papel tão significativo no desenvolvimento da grande histeria. São estados prolongados, estendendo-se em geral por vários meses, claramente psicóticos, que muitas vezes devemos qualificar de confusão alucinatória. Mesmo quando o transtorno não vai tão longe, surgem diversos fenômenos histéricos, alguns dos quais persistem ulteriormente. O conteúdo psíquico desses estados consiste, em parte, precisamente naquelas ideias que foram repelidas na vida de vigília e reprimidas da consciência. Abre aspas, delírios histéricos dos santos e freiras, das mulheres abstinentes, das crianças bem educadas. Fecha aspas. Citação da comunicação preliminar. Como esses estados com muita frequência são nada menos que psicoses e, contudo, originam-se diretamente e exclusivamente da histeria, não posso subscrever a opinião de Möbius, para quem, excetuando os delírios ligados ao ataque, não se pode falar de uma loucura propriamente histérica. Esses estados constituem, em muitos casos, uma loucura desse gênero, e também no curso ulterior da histeria se repetem essas psicoses, que de fato, na essência, nada mais são do que os estágios psicóticos do ataque, mas que, por durarem meses, não podem ser designadas como ataques. Como surgem essas histerias agudas? No caso mais bem conhecido, a História Clínica 1 de Anna Oh, ela se desenvolve a partir da acumulação de ataques hipnoides. Em outro caso, de histeria já existente, complicada,
em seguida a uma privação de morfina. Na maioria das vezes, o processo é bastante obscuro e aguarda esclarecimento por outras observações. Para as histerias aqui abordadas, vale, portanto, o enunciado de Möbius. Abre aspas, a modificação essencial da histeria consiste em que, de modo passageiro ou permanente, o estado mental do histérico equivale ao do hipnotizado. Fecha aspas. A persistência no estado normal dos sintomas histéricos surgidos durante o estado hipnoide corresponde integralmente a nossas experiências com a sugestão pós-hipnótica, mas isso já significa que complexos de ideias insuscetíveis de consciência coexistam com as séries de ideias de curso consciente e que a cisão da psique está consumada. Parece certo que esta também pode surgir sem estado hipnoide, a partir da profusão de ideias repelidas, reprimidas da consciência, mas não suprimidas. De uma maneira ou de outra surge um campo de vida psíquica, ora pobre de ideias, rudimentar, ora mais ou menos análogo ao pensamento desperto, e cujo conhecimento devemos sobretudo a Binet e Janet. A cisão da psique é a consumação da histeria. Expusemos antes como ela explica as características essenciais da doença. De modo permanente, mas com vivacidade variável de suas ideias, uma parte da psique do doente se encontra em estado hipnoide, sempre pronta, quando o pensamento desperto relaxa a conquistar a pessoa inteira, ataque, delírio. Isso acontece tão logo um afeto intenso perturba o curso normal das ideias, nos estados crepusculares e de exaustão. A partir desse estado hipnoide persistente, ideias imotivadas, estranhas à associação normal, irrompem na consciência, alucinações são lançadas na percepção, atos motores são inervados independentemente da vontade consciente. Essa psique hipnoide é apta no mais alto grau para a conversão do afeto e a sugestão, e assim aparecem com facilidade novos fenômenos histéricos que, sem a cisão psíquica, só muito dificilmente e sob a pressão de afetos repetidos teriam se produzido. A psique cindida é aquele demônio do qual a observação ingênua de velhos tempos supersticiosos acreditava que os doentes estavam possuídos. É certo que um espírito estranho à consciência desperta do doente o governa, mas não se trata realmente de um estranho, e sim de uma parte dele mesmo. A tentativa que aqui fizemos de uma construção sintética da histeria a partir de nossos conhecimentos atuais está exposta à objeção de ecletismo, se esta verdadeiramente se justificar. Houve tantas formulações da histeria, desde a velha teoria do reflexo até a dissociação da personalidade, que precisaram ser aqui abordadas, mas dificilmente poderia ser de outro modo. Tantos observadores excelentes e cabeças perspicazes se ocuparam da histeria. É improvável que cada uma de suas formulações não contenha parte de verdade. Uma exposição futura do real estado de coisas conterá todas elas certamente e apenas combinará todas as visões unilaterais da matéria numa realidade concreta. Por isso, o ecletismo não me parece um defeito. Mas, como ainda estamos longe da possibilidade de uma compreensão plena da histeria, com que traços incertos foram aqui delineados os contornos, com que ideias auxiliares toscas, as enormes lacunas foram antes encobertas que preenchidas. Só uma reflexão nos tranquiliza em alguma medida, que esse mal é inerente e não pode deixar de sê-lo a todas as descrições fisiológicas de processos psíquicos complicados. Delas sempre se pode afirmar o que Tiseu, no sonho de uma noite de verão, diz da tragédia. Abre aspas,
As melhores nesse gênero não passam de sombras. Fecha aspas. Nota: Shakespeare, em Sonho de uma Noite de Verão, Ato 5, Cena 1. Fim da nota. E mesmo as mais fracas não são desprovidas de valor se com fidelidade e modéstia procuram reter os contornos das sombras que os objetos reais desconhecidos lançam na parede. Então é sempre legítima a esperança de que haverá algum grau de concordância e similitude entre os processos reais e a ideia que temos deles.